Os limites do capital de David Harvey, capítulo 12, a produção das configurações espaciais, as mobilidades do capital e do trabalho. E capítulo 13, crise na economia espacial do capitalismo, a dialética do imperialismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Os limites do capital de David Harvey é um livro escrito há quase 45 anos e ainda bastante atual. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de registrar esse conjunto de conhecimentos sensíveis, cujo objetivo principal é motivar a leitura. A produção das configurações espaciais, as mobilidades do capital e do trabalho, o capítulo 12 e o 13 apresentam um conteúdo com base nos conhecimentos da geografia. Há uma extensa diversidade sobre a terra, a questão urbana, os territórios, e tudo isso é nomeado por Harvey como fetichismo espacial. É uma expressão que identifica a localização e os pontos materiais e, ao mesmo tempo, um espaço social produzido. Então, o espaço é um atributo material de todos os valores de uso, especialmente dos valores de uso social. Harvey esboça brevemente cada ideia da integração espacial, ou seja, a capacidade de circulação do capital engendrada pela mercadoria, dinheiro, processo de trabalho, trocas. A integração espacial é conseguida por meio de 7 processos interligados. 1. As relações de transporte e a mobilidade do capital com mercadoria. 2. A mobilidade do capital variável e da força de trabalho. 3. A mobilidade do capital monetário. 4. A localização dos processos de produção. 5. A configuração espacial dos ambientes construídos. 6. A territorialidade e as infraestruturas sociais. 7. As mobilidades do capital e do trabalho, consideradas como um todo. Destaco, nesse tema da integração espacial, a questão da mobilidade geográfica para os trabalhadores. Página 490, a mobilidade geográfica representa a possibilidade de escapar da tirania e da opressão. Representa a esperança e a luta por uma vida melhor, mesmo que essa luta favoreça o capital, quando os trabalhadores reagem aos incentivos materiais que ele oferece. Salários mais elevados, melhores condições de trabalho. Há nisso certa ironia. A ideia é finalizada na página 491. A única solução para as contradições do capitalismo envolve a abolição do trabalho assalariado. Na falta de uma resolução tão dramática, o trabalho e o capital são pressionados a curiosos padrões de luta e compromisso com relação à mobilidade geográfica do trabalho. Tanto o capital como o trabalho têm o direito de se mover, e entre os dois direitos, a força é quem decide. Com relação ao item 4, a localização dos processos de produção, Harvey se baseia na questão da tecnologia e no tempo de rotação do capital na produção. Como se sabe, a taxa de lucro média será pressionada com tendência a chegar cada vez mais perto de zero. Daí ele tira a seguinte conclusão: o equilíbrio espacial no sentido burguês é uma impossibilidade das relações sociais do capitalismo por razões estruturais profundas. Em outras palavras, a circulação mais a acumulação totais de capital criam um desenvolvimento geográfico desigual. Aspas na página 500. A tensão entre a concentração geográfica da produção, por um lado, e a espacialização e dispersão territorial, por outro, é muito evidente e não pode ser entendida independentemente do dinamismo tecnológico associado à acumulação de capital. Esses efeitos geográficos criam, então, oportunidades para os capitalistas individuais adquirirem lucro excedente temporariamente mediante as mudanças de localização. Bem, falamos de construções, construção de ambientes sociais, construção física, cimento, construção simbólica, construção de infraestrutura. O capital circula por todos esses processos e, ao final, produzirá desvalorização e crise. Os proprietários de terra recebem renda, os empresários recebem aumentos na renda, baseado nas melhorias. Os construtores ganham lucro do empreendimento. Os financistas proporcionam capital monetário em troca de juros, ao mesmo tempo em que podem capitalizar qualquer forma de receita acumulada pelo uso do ambiente construído em um capital fictício, preço da propriedade. E o Estado pode usar os impostos atuais ou antecipados como suporte para investimentos que o capital não pode ou não vai realizar, mas que, não obstante, expande a base para a circulação local do capital. Finalmente, David Harvey apresenta na página 518 a figura Os Caminhos do Fluxo do Capital.
Para o capítulo 13, iniciamos com a seguinte ideia. A sociedade burguesa parece incapaz de deter a polarização, ou se quiser, a dialética interna que produz, de um lado, acumulação crescente de riqueza e, de outro, acumulação crescente de miséria. Para tentar resolver uma parte dessa contradição, caminha-se na direção externa, isso é, dominação territorial, expansão geográfica, colonialismo e imperialismo. Com isso, chegamos a uma categoria central no pensamento de David Harvey, o desenvolvimento geográfico desigual. Após citar características históricas como matérias-primas abundantes, oferta de trabalho, facilidade de transporte, troca de mercadorias, dinheiro, migrações maciças, conclui com base nos Grundrisse. O capitalismo é destrutivo disso tudo e revoluciona constantemente, derruba todas as barreiras que impedem o desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação das necessidades, a diversidade da produção e a exploração e troca das forças naturais e espirituais. Ok, se o capitalismo é revolucionário dentro de uma região fechada, o que dizer da expansão geográfica no que diz respeito à extração de mais-valia? A resposta ratifica o desenvolvimento geográfico desigual, como coerente aos processos de superacumulação e desvalorização. Página 528. O desenvolvimento da economia espacial do capitalismo está cercado de tendências contrapostas e contraditórias. As barreiras espaciais e as distinções regionais precisam ser derrubadas, mas os meios para atingir esse objetivo envolvem a produção de novas diferenciações geográficas, que criam novas barreiras espaciais a serem superadas. A organização geográfica do capitalismo internaliza as contradições dentro da forma de valor. É isso que quer dizer o conceito do inevitável desenvolvimento geográfico desigual. Na sequência, são apresentados os conceitos de concentração e dispersão geográfica. Para a concentração, a ideia de oficinas coletivas de produção capitalista, ou seja, aglomeração em centros urbanos, o que gera o exército industrial de reserva flutuante. A dispersão é adicionada por um meio da mobilidade do dinheiro de crédito e sua tendência para eliminar barreiras espaciais. Com essas lógicas, Harvey costura uma compreensão territorial moldada por configurações espaciais locais, regionais, nacionais e internacionais. Isso pode ser evidenciado na página 533. As tensões entre a fixidez e o movimento na circulação do capital, entre a concentração e a dispersão, entre os compromissos locais e os interesses globais, impõem uma imensa pressão sobre as capacidades organizacionais do capitalismo. Em consequência disso, a história do capitalismo tem sido marcada por exploração, modificação de estruturas de organização hierárquicas, aninhadas, que podem vincular o local e o particular com a conquista da mão de obra abstrata no cenário mundial. Chegamos assim ao terceiro recorte na teoria da crise, os aspectos geográficos. Lembre-se que o primeiro recorte trata da fonte básica das contradições internas do capitalismo. O segundo recorte, na teoria, examinou como as dinâmicas temporais estão moldadas e mediadas a partir de arranjos financeiros e monetários. O terceiro recorte, estamos interessados em integrar a geografia do desenvolvimento desigual na teoria da crise. Para organizar o pensamento sobre o desenvolvimento geográfico desigual, segue 4 tópicos. 1. Desvalorização particular, individual e específica do local. 2. A formação de crise dentro das regiões. 3. Crise cíclica. 4. Criação de novos arranjos para coordenar a integração espacial e o desenvolvimento geográfico desigual. Se as crises fossem restritas a lugares fechados e não fossem espalhadas pelas ramificações nervosas do capitalismo, bastaria estancar o sangue, acalmar o doente. Ocorre que a crise se alastra e, portanto, não é possível resolvê-la pela mágica do ajuste espacial. Por isso, as crises são produzidas pelo desenvolvimento geográfico desigual, coordenadas por formas organizacionais e hierárquicas. E a mesma observação se aplica aos impactos da desvalorização. Elas são sempre sentidos em locais e tempos particulares e são construídos em configurações regionais, setoriais e organizacionais distintos. Seus impactos podem ser disseminados e, até certo ponto, mitigados pelo deslocamento dos fluxos de capital e do trabalho entre setores e regiões, com frequência simultaneamente
ou por uma reconstrução radical das infraestruturas físicas e sociais. Posso assegurar que o assunto crise fez a cabeça de David Harvey coçar. Ele está preocupado com a superacumulação e com a desvalorização. Em uma palavra, com a catástrofe do sistema. Na página 551, ele diz o seguinte: quando o capitalismo esgota as possibilidades de acumulação primitiva à custa de formações sociais pré-capitalistas e intermediárias, ele tem de buscar em outros locais fontes novas de força de trabalho. No fim, só lhe resta um lugar para ir, tem de canibalizar a si mesmo. Evidentemente, Marx estava bastante consciente de que os capitalistas tendiam a ser proletarizados, mas concentrou sua atenção principalmente nas fases de desvalorização, que são sempre um grau ou outro fases de acumulação primitiva à custa de capitalistas já existentes. O aprofundamento e a ampliação das crises em configurações globais transformam as tendências canibalísticas do capitalismo em muitos modos de destruição mutuamente assegurados, que são periodicamente desencadeados com a forma final da desvalorização. Como não ficar impactado com tudo isso? Nesse capítulo ainda temos um desenho do conceito de imperialismo e um item denominado Rivalidades Interimperialistas à Guerra Global como uma forma de desvalorização. Bem, mas o tema do imperialismo é muito extenso, envolve questões históricas, geopolíticas de elevada complexidade. Para os próximos vídeos de livros de David Harvey temos Os Sentidos do Mundo, Paris, Capital da Modernidade, o clássico Condição Pós-Moderna e, por fim, seu último livro ainda não lançado, The Story of Capital. Ainda pretendo sumariar o livro de David Harvey, The Critical Introduction to His Thought, de Noel Castries, Greg Chamok e Brett Christophers, ainda sem tradução para o português.